Vamos implodir o sistema mais um pouquinho? E hoje chegou a vez dele, Flávio Dino. Um ministro que é intocável, que se envolveu em escândalos com a questão dos respiradores, mas nada acontece com ele, inclusive hoje ele julga. Por que o sistema deixou esse cara chegar no STF? O mesmo sistema que tá louco para descartar Lula assim que for possível, deixou o grande aliado de Lula chegar no Supremo Tribunal Federal? Já te adianto. Esse cara é o próprio sistema. E eu vou te contar também qual que é o papel dele no meio de tudo isso. Então pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar tudo. Eu já disse para vocês que o sistema tem tentáculos em várias vertentes políticas, tanto de esquerda quanto de direita, mas principalmente de centro. Na esquerda tem aqueles acordos com José Dirceu e outras figuras. Agora, um comunista confesso que defende a reparação histórica, que luta contra o coronelismo, o colonialismo, o imperialismo, que seus discursos reverberam nas universidades federais para fazer o jovem burrinho acreditar nesse papo todo de reparação histórica, esse cara foi escolhido. Mas por quê? Para você entender essa história, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. O Flávio Dino nasceu em 1968 em São Luís do Maranhão, mas a história dele, que fez ele chegar no Supremo Tribunal Federal, começa muito antes disso. Eu tô falando lá do século XIX, quando os antepassados desse cara já faziam parte da elite política e agrária lá no norte do Brasil. O tetravô desse cara, Francisco Tapajós, tinha terras lá no norte, na Amazônia, do lado do rio Tapajós, terras enormes, um local que produzia cacau, algodão, café e coisas do tipo. Tanto o avô, quanto o bisavô, quanto o pai de Flávio Dino ocuparam cargos a vida inteira na política e também no judiciário, até chegar o tal do Flávio Dino. Basicamente, o DNA de Flávio Dino tá lá atrás no Brasil imperial. E esse cara aqui, a família dele, já estão acostumados há séculos viver no centro do poder e controlar a coisa toda que acontece no Brasil. O Flávio Dino estudou num colégio católico particular, se formou pela Universidade Federal do Maranhão e entrou no Judiciário Federal aos 25 anos, aprovado em primeiro lugar. Uma carreira brilhante. Ou seja, é um comunista, filho de toda a elite do sistema brasileiro, formado com dinheiro público e privado, e sempre foi sustentado por um Estado que é fruto do suor do capitalismo brasileiro. Esse é o ministro comunista. Só que aí que tem o pulo do gato. Depois de tudo isso, esse cara foi para a Câmara Federal, presidiu a Embratur, foi governador do estado do Maranhão, ministro da Justiça e, por fim, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele é praticamente um case de sucesso do sistema opressor, capitalista, colonialista. Ele mesmo vive denunciando e enganando as massas para dizer que ele é um comunista a favor dos mais pobres. Só que o pior, eu ainda tô para contar para vocês aqui. Sabe quando o Flávio Dino e a esquerda vem com aquele papo de reparação histórica? Que é para isso que a gente tem que ter cota, porque o negro foi escravizado no passado, ele não teve oportunidades, então ele foi para bolsões de pobreza, então hoje nós temos que criar políticas públicas para os negros, afinal de contas, eles foram tão explorados pelo colonialismo, que é o discurso do Flávio Dino e de todo e qualquer comunista, esquerdista e essa galera toda. Sabe esse discurso? Pois bem, quem vocês acham que herdou os privilégios políticos e sociais da era colonial e da escravatura até hoje? E só chegou onde está por causa disso, até hoje. Quem vocês acham? Foram exatamente as famílias, como a desse cara aqui, que foram formadas na elite maranhense e amazônica, que eram ligadas ao judiciário, à política e ao poder desde o século XIX. Famílias que não foram vítimas do sistema imperial, mas eram o próprio sistema imperial e colonizador, escravocrata, e que foram beneficiadas direto com essa história toda. Basicamente, o sistema que ele diz ser contra foi o que sustentou a família dele a vida toda e o que permitiu que ele estudasse nas melhores escolas, tivesse a melhor educação, tivesse muito dinheiro para investir tanto na sua educação quanto na sua carreira política e chegasse a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. É o próprio sistema desde o século XIX que ele mesmo diz combater. E isso não é narrativa, minha gente. Isso é estudo. Tem pesquisas acadêmicas que demonstram que toda a linhagem de Flávio Dino, tanto Tapajós como Castro e Costa, que é o seu sobrenome, integram a elite política e o sistema político do Brasil desde o Império. E mesmo que não haja um registro público direto sobre o apoio desses antepassados de Flávio Dino à escravidão, o contexto histórico é muito claro. As famílias como a do Flávio Dino, que tinha muita terra, influência e cargos públicos desde aquela época, eles tinham poder porque o Brasil imperial dependia da escravidão e da mão de obra barata.
Ou seja, mesmo que os nomes não estejam diretamente ligados às listas de senhores de escravos daquela época, eles ficaram ricos e poderosos dentro do mesmo sistema que dependia da escravidão. E é justamente esse sistema e esse tipo de herança que ele diz e fala sobre reparação histórica que é o responsável pelo abismo social que nós temos até hoje dos mais ricos e dos mais pobres, e é por isso que ele é comunista, porque defende os mais pobres. É o sistema que criou ele. Então, basicamente, o tataravô que usou de tudo isso e da sua influência política para financiar e o sobrenome para colocar o bisavô dele no jogo político fez a mesma coisa com o pai dele, que fez a mesma coisa com esse cidadão aqui, que é beneficiado diretamente por tudo isso que eu contei para vocês. Aí você pega alguém como eu, que sou tetraneto de 3 escravos, e tô aqui lutando pela liberdade, porque os antepassados dele estavam envolvidos diretamente na escravidão dos meus. E agora ele vem falar em reparação histórica, enquanto continua escravizando o povo brasileiro a acreditar que depende de migalha, e continua com essa briga de classe para que pessoas como ele permaneçam no poder, e provavelmente o filho dele, os netos dele, e assim por diante. Ele que se apresenta como um comunista, defensor de um Estado forte e da igualdade social. Mas olha só quanta ironia. É comunista, mas só chegou ao topo porque é de uma elite estatal. É contra o capitalismo, mas sua família só é rica graças ao capitalismo que, no passado, explorou a mão de obra barata vindo dos escravos. No fim das contas, esse cara é o retrato perfeito da esquerda que chega ao poder pelo sistema que eles dizem combater, pelo capitalismo que eles dizem combater, pela escravidão que eles dizem combater, pela desigualdade social que eles dizem combater. E depois posa de revolucionário, o ministro comunista revolucionário. Então Flávio Dino não é um erro do sistema. Ele não chegou ao STF porque o sistema acabou se perdendo. Flávio Dino é o próprio sistema com discurso de revolução. Enquanto o povo continua lutando por dignidade, acreditando nesse discurso de conversa fiada, ele herda as conexões com o período escravocrata, o sobrenome dos poderosos, mas agora com uma bandeira vermelha no colo e a palavra justiça nos lábios. Mas qual o papel do Flávio Dino no meio de tudo isso? O papel do Flávio Dino é exatamente esse: manter as massas totalmente distraídas. É fazer as classes mais baixas brigar com as classes mais altas. É fazer o negro brigar com o branco, a mulher brigar com o homem. É machismo, é homofobia, reparação histórica, luta de classes, ou seja, todo aquele papinho. Enquanto essa galera briga e acredita no discurso desse cara, o sistema continua se mantendo no poder. E é o discurso como o de Flávio Dino que está enraizado tanto nas universidades, quanto na mídia, quanto na imprensa hoje em dia. E me parece que no Brasil o comunismo é tão seletivo que só serve quando o comunista é milionário, né? Além de ser filho do império e nomeado pelo presidente. Assim como seus tataravôs, bisavôs e toda a galera que fez esse cara chegar onde chegou. Flávio Dino é um case de sucesso para manter as massas caladas e brigando entre si, enquanto ele está lá, aliado do Lula, tomando um espacinho que está sendo deixado agora por Alexandre de Moraes e se mantendo diante da dinastia política que ele tanto diz combater. Um privilegiado que diz que luta contra privilégios. Afinal de contas, não mudou muita coisa de hoje para a época da escravidão. Imagina um escravo que morava lá naquela casinha, sem saneamento básico, recebia apenas a comida para se manter forte, para trabalhar no outro dia, não tinham acesso à saúde de qualidade, não tinham segurança, brigavam entre si. E você olha para o povo de hoje, recebendo um Bolsa Família apenas para comer, morando numa casinha que não tem saneamento básico, dependendo do Estado para tudo e pagando altos impostos, e engordando muito a elite, a mesma elite estatal que naquela época dominava e domina até hoje. Vocês acham que saíram da escravidão? Essa é a esquerda brasileira. E esse é o sistema. E se você gostou do meu vídeo e gosta do meu conteúdo, me segue, senão o Flávio Dino vai aparecer no seu almoço e vai comer a tua sobremesa.